Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui o esquema elétrico da placa do refrigerador Samsung aqui do nosso cliente. Tá? E fazer algumas explicações aqui para que vocês possam entender aí como é que funciona o esquema elétrico. Beleza? Nós temos aqui ó, a entrada de corrente alternada que vai alimentar essa placa aqui inicialmente. Beleza? Aqui nós temos os conectores, né, da entrada de corrente alternada, e após o conector nós temos um fusível, aqui um varistor, aqui nós temos duas bobinas indutoras e aqui a ponte retificadora que vai retificar essa tensão alternada, transformando essa tensão em corrente contínua, em tensão contínua. Beleza? Essa tensão vai ser filtrada por um capacitor de 47 por 450, essa corrente contínua, perdão. E aqui nós temos um CI chaveador aqui, tá? Que nós temos aqui na fonte primária. Lembrando que essa fonte primária, para o funcionamento dela, ela depende da fonte secundária, né? Que vem um pulso do fotoacoplador que aqui está, ó. Tá bom? Então vamos lá, fonte primária, já retificada pela ponte retificadora de diodo, filtrada pelo capacitor, né? Entrando aqui, ó, nos dois polos do transformador, ok? E saindo do outro lado com duas tensões ali, né? Uma tensão para alimentar o fotoacoplador, para que ele envie o pulso de retorno, né? Para o nosso CI aqui, chaveador da fonte, tá? E aqui a fonte secundária, né? Que vai... Essa aqui é a fonte secundária, né? Que vai surgir aqui uma tensão de 12 volts aqui contínua, ok? Essa tensão de 12 volts entra em um regulador de 5, transforma ela em 5 volts, que é a tensão de VCC do restante do circuito, ok? Então vou mostrar para vocês aqui na prática, né, na placa aqui, como fazer essas aferições aqui, para que você tenha aqui a convicção de que o circuito secundário está funcionando perfeitamente. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Ok, pessoal, vamos mostrar na prática aqui para vocês agora. Tá? Vou alimentar aqui a nossa placa e vocês vão poder observar aqui. Eu vou direto aqui na corrente alternada, a fonte secundária, para vocês perceberem que eu tenho aqui os 12 volts e tenho 5 volts aqui em cima do capacitor, ok? Vamos lá, vou alimentar a placa. Alimentei a placa aí e a partir daí vocês já podem observar, tá? Eu vou aferir aqui em cima do capacitor aqui, ó. 12 volts, tá lá. Tensão contínua, ok? E aqui eu tenho os 5 volts. Deixa eu fixar melhor aqui a ponteira. Aqui eu tenho os 5 volts que vem aqui desse regulador aqui, na qual eu mostrei lá no esquema elétrico lá, e é o regulador de 5 volts, tá? REG1. Tá? Então eu tenho aqui, vamos usar aqui o ponto de referência, tá? Que seria esse aqui. Eu tenho aqui entrando no regulador 12 volts e vou ter saindo no regulador 5 volts, tá lá, tá ok? Essas mesmas tensões, elas têm que aparecer aqui no restante do circuito, tá? Então nós vamos aqui primeiro nesse circuito integrado aqui, ó, que eu havia mostrado lá no vídeo anterior, né, que é do esquema elétrico dela lá, né? Eu vou usar como referência esses dois pontos aqui, ó, tá? O pino 9 seria o GND do circuito, tá ok? Seria o circuito negativo aqui. O pino 10 seria a alimentação aqui desse circuito integrado aqui, ó, tá? Que é 12 volts aqui, tá? Negativa lá porque eu inverti a ponteira. Vamos lá. Ponteira negativa, e aqui eu tenho os 12 volts aqui, tá? No pino 10. Entrando no pino 10 eu tenho 12 volts, ok? Aí aqui no pino 64 eu tenho que ter 5 volts, ok? No pino 64 do microcontrolador aqui. Vamos ver aqui onde é o pino 64 aqui. Pino 64 está lá em cima, ó. Pino 64. Eu tenho que ter aqui a tensão de VCC entrando nesse microcontrolador aqui 5 volts. Então vamos lá.
É a tensão de VCC lá, o que sai lá daquela fonte primária lá, ó. Que eu acabei de mostrar para vocês. Fonte secundária, perdão. Tá aqui, ó. Tensão de VCC, 5 volts entrando no microcontrolador. Ok? E eu tenho aqui também, nos terminais dos relés, eu tenho a tensão de 12 volts aqui, né? Somente aguardando o pulso, né, desse circuito integrado aqui, que é recebido do microcontrolador aqui, de acordo com o esquema elétrico, ok? Se você tiver alguma dúvida, você solicita o esquema elétrico, que você vai identificar de onde saem esses pulsos aqui. Tá? Os pulsos saem do circuito integrado microcontrolador, ok? Esse CI aqui, ó, que é o CI chaveador desses pulsos, joga esse pulso para a massa, né, essa tensão para a massa, ok? Liberando assim um pulso para o acionamento aqui, ó, da bobina indutora dos relés, ok? Então fica assim essa explicação, tá? Para que vocês passem a ter um entendimento aí de como funciona o circuito eletrônico aqui, a placa eletrônica, né, do refrigerador da marca Samsung. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo.